Nesse sentido, Coronel, vale um registro para fazer uma distinção entre ministros de Justiça e Segurança Pública. No caso, Segurança Pública, a Patrícia Bullrich, que foi concorreu à presidência da Argentina, derrotada por Milei, assume o posto de ministra da Segurança Pública e a primeira ação dela é se reunir com Bukele e Gustavo Vidiatorro, que é ministro de Segurança de El Salvador. Ou seja, vai beber na fonte daquele país que sai da condição de mais violento para mais seguro do mundo. Enquanto aqui a gente recebe a dama do tráfico, preso foge de presídio de segurança máxima. Essa é a distinção. Mas, Coronel, quero ouvi-lo sobre essa conquista de Trump, talvez a mais importante até aqui dentro do Congresso americano, Coronel. Pois é, Pitoli, fica para gente uma lição muito importante. Você veja que o presidente Bolsonaro, ele tem citado, né, ele tem usado a frase, me dá 50% aí da Câmara e do Senado e eu transformarei o Brasil, né? Essa frase do Bolsonaro, ela tem muito a ver com esse segundo mandato do Donald Trump. O primeiro mandato do Trump, assim como o primeiro mandato do Bolsonaro, foram mandatos muito prejudicados, porque os dois eram outsiders, foram azarões que entraram para jogar areia na engrenagem, seja do Deep State aqui nos Estados Unidos, seja no nosso sistema altamente corrupto que nós temos no Brasil, que é um sistema patrimonialista já muito bem instalado. Conhecemos a tal do teatro das tesouras que acontecia entre os mesmos oligopólios que se alternavam no poder e de repente entra Bolsonaro. Bom, quando ele fala sobre isso, ele está talvez lembrando ao povo brasileiro que mesmo nos Estados Unidos com a vitória do Trump, que foi uma vitória avassaladora, podemos assim dizer, porque ele venceu em todos os swing states, ou seja, aqueles estados que ora votam democrata, ora votam republicanos, ele venceu, ele aumentou o eleitorado entre hispanos, entre latinos, entre negros, entre mulheres, ou seja, ele de fato teve uma vitória tanto no colégio eleitoral quanto numericamente. Ou seja, ele conseguiu irrefutavelmente vencer. Porém, a diferença que ele tem no Senado, de 53 senadores, conta com 3 senadores que são inimigos do Trump, embora sejam senadores republicanos. E na Câmara dos Deputados, na House, essa liderança é uma liderança muito pequena também. Então, houve necessidade, para você ter uma ideia, Pitoli, a votação no Senado ficou em 50-50, mesmo o Partido Republicano tendo 53. Então ficou em 50-50 por quê? Porque 3 republicanos pularam para o lado de lá, é verdade. Houve muita negociação e foi necessário que o vice-presidente J.D. Vance fosse lá e desempatasse. Então no Senado passou porque o J.D. Vance teve que ir ao Senado. Primeiramente ele achou que teria como convencer, não seria preciso, mas foi necessário. E como a lei, essa lei é uma lei que realmente ele chamou de grande e bonita lei, né? Que ele chama de Big Beautiful Bill. Ele deu esse nome por quê? Porque é uma lei que abarca uma grande redução de impostos, é verdade, e isso preocupa muita gente porque pode aumentar a dívida americana, mas ela também retira uma série de pesos, seja sobre o empresariado, e vai em detalhes, como o próprio Alexandre Garcia comentou hoje mais cedo. Ele chega a tirar a taxação sobre gorjeta, porque aqui nos Estados Unidos, quando você vai em qualquer compra, principalmente em restaurantes, você recebe a conta e você diz quanto quer dar a gorjeta depois de já ter passado o cartão de crédito. É interessante, quem chega aqui acha estranho, porque você passa o cartão de crédito, recebe o boleto e depois você vai escrever quanto que é a gorjeta. E essa gorjeta depois ela é incorporada e é cobrado imposto sobre a gorjeta. Então, na hora de distribuir para os garçons, ali para o pessoal da cozinha, porque a gorjeta é distribuída entre todos os funcionários ali do restaurante, aquilo ali já é abatido o imposto. E agora o Trump retira esse imposto. Retirou o imposto também do overtime, que é a hora extra. Então ele começa a dar mais poder aquisitivo ao trabalhador. E você veja que houve um aumento agora, recente, esse mês, e durante o governo Biden era uma coisa interessante. Todo mundo aqui durante o governo Biden sabia que você tinha um anúncio feito pelo governo de alguns números e depois os órgãos oficiais faziam a revisão sempre para baixo. Então o governo ele dava um número e depois havia uma revisão oficial para baixo.
Com o governo Trump, desde que começou, é o oposto, Pitoli. Todas as vezes que o governo Trump ele anuncia um número, depois há uma revisão dos órgãos oficiais para cima. Então, aconteceu isso, ele dizendo, olha, houve um aumento de empregos, e agora na revisão se descobriu que o aumento foi maior ainda. E digo mais, houve uma diminuição substancial dos part-times. O que é o part-time? É aquele que o brasileiro conhece bem, que você tem o seu emprego e é obrigado a fazer Uber, você é obrigado a entregar comida, você a acrescentar alguma atividade a mais no seu orçamento, porque não fecha. Então, hoje, diminuiu essa quantidade, por quê? Porque o americano volta à economia formal, volta a ter empregos de qualidade, e isso está acontecendo no contramão de tudo aquilo que todos diziam. Então, ele agora com essa lei, para você ter uma ideia, na contramão do que acontece no Brasil, por exemplo, ele retira todo aquele arcabouço, que aliás está na gênese dessa tragédia que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria, porque essa obsessão do brasileiro pela questão ambiental faz com que a gente entenda ou inverta os valores. Você colocando o meio ambiente, muitas e muitas vezes, contra o agricultor, que é o principal preservador no Brasil de meio ambiente. Essa que é a verdade. No Brasil, é o único país do mundo em que o produtor rural ele é obrigado a preservar uma parte de mata, seja de 20%, ou seja até de 80% em áreas da Amazônia, por conta dele. Não recebe nada por isso, é ele que é obrigado a fazer. E isso acontece no Brasil, e aqui nos Estados Unidos é interessante que o Trump, ele já sensível ao problema dos agricultores, ele já está até flexibilizando a questão de imigração. Ontem já foi anunciado que quem tem fazendas e agricultura com imigrantes contratados há muitos anos, pode ser o sponsor para que esse imigrante se legalize. Então é importante entender que o Trump ele não é contra a imigração, ele é contra a imigração ilegal. E o americano precisa do imigrante, claro que sim, ele é casado inclusive com uma imigrante, ele sabe disso. Agora, o que era imoral era o artifício, o ardil usado pelo Partido Democrata de colocar milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos para mexer com o coeficiente eleitoral em estados azuis e estados democratas. Tudo isso está sendo revisto, Pitoli, e a gente vê que essas leis que ele retirou em cima do agro aqui e em cima até da indústria, porque ele retirou vários dos subsídios, aqueles que estavam fomentando a energia eólica, energia solar, e retirou todas as amarras da produção de gás de xisto, de produção de petróleo, de energia nuclear. E ele já disse que os Estados Unidos terão energia elétrica para aumentar, para impulsionar essa nova onda de inteligência artificial que é muito demandante de energia e de toda a indústria de alta tecnologia hoje que demanda energia. Então os Estados Unidos eles se posicionam na visão de Trump para 10 anos de grande crescimento. E o que ele precisava da legislação interna para isso ele conseguiu aprovar essa semana, Pitoli.